Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Como é que vai a família? Eu demorei um pouco para aparecer aqui, não é mesmo? Desde a última postagem, mas hoje cheguei então para falar sobre um assunto muito importante, um assunto que pode ser um pouco pesado, talvez atinja a tua família também, mas que eu tenho certeza que 90% das famílias passam por essa situação que eu vou falar hoje. É uma situação difícil, uma situação delicada e que, se não for remediada, pode acabar com a família. É como se fosse um câncer, é como se fosse uma doença. É algo grave. Mas antes de falar sobre propriamente o tema desse vídeo, eu te convido então a se inscrever nesse canal, a me acompanhar. Também te convido, eu gostaria de fazer para te convidar para fazer um café ou um chimarrão, pegar uma água, para que a gente então possa fazer esse vídeo, eu aqui falando aquilo que tem para falar para você e você ouvindo da melhor forma possível. Beleza? É o seguinte, eu estava observando, lendo, nós temos na nossa sociedade, desde o tempo da modernidade para cá, uma certa crise de identidade. Hoje em dia, nós não temos mais aquelas pessoas que são pessoas solícitas, pessoas que se importam com pessoas. É assim nas universidades, é assim na sociedade, é assim inclusive na psicologia. Nós temos muitas correntes por aí que defendem outras coisas que não seja então a alma humana. Isso é grave. Isso é um problema. Por exemplo, a pedagogia. Infelizmente, na universidade, a pedagogia não está se importando com a alma humana. Está se importando com o salário do professor, com a burocracia e assim por diante. A psicologia, a mesma coisa. A sociologia nem se fala. Isso tudo vai como se fosse depositado dentro de um lugar, dentro da família. E na família também acontece esse problema, onde ninguém se importa com ninguém. Isso é a indiferença. Nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas que são indiferentes umas com as outras. Lá na rua, ninguém se importa com o gari, por exemplo. A pessoa deixa o seu lixo na frente de casa e fala: o problema não é meu, ele que se vire. E se por acaso alguém cuida do lixo, é porque naquela cidade ele leva multa se colocar com caco de vidro, se não separar, é assim por diante. Mas ninguém se importa, ninguém tá nem aí para a outra pessoa. Isso na sociedade. E dentro de casa é a mesma coisa. Aquela pessoa lá na rua, ela não se importa com o vizinho, não se importa com os outros, dentro de casa ela chega também não se importando, ou melhor, fazendo o mesmo comportamento que ela faz lá na rua em casa. Então são maridos que não se importam com as suas esposas, são esposas também que não se importam com os seus maridos, são filhos que não conversam entre si, são pais que assim já estão esgotados, não sabem o que fazer para que com os filhos então tenha interação social ali. Porém, esses pais, eles também não interagem entre eles. São pais que reclamam que o filho de 16 anos está no celular sempre. Mas a primeira oportunidade que tem, o pai também vai pro celular. É a mãe que reclama que o marido não ajuda a lavar a louça. Mas quando ele vai lavar a louça, ela reclama porque deixou a pia molhada. Porque ninguém faz melhor que eu. Ou seja, nós estamos dentro da própria casa, vivendo como se vivêssemos na rua. Estamos vivendo dessa forma. Lá na rua,
Lá na rua, como eu falei, a indiferença ela é constante. Agora, e dentro de casa, que não era para ser assim, também está acontecendo da mesma forma. Isso as pessoas suportam até uma certa altura. Quando não tem mais diálogo, não existe mais amor, não existe mais respeito, não existe mais carinho. E tudo começa com a indiferença. É a indiferença que é responsável, então, por matar a família, o casamento e assim por diante. Então, cabe aqui esse alerta, esse recado de dizer o seguinte: será que dentro da sua casa também não existe essa questão aí da indiferença? E se existe, como fazer para melhorar? Então a primeira coisa a fazer assim para melhorar, para não ser indiferente, é se importar com o outro. Se importar com o outro. Saber quem que é aquele outro com o qual você convive diariamente aí na tua casa. Tem gente que dorme junto, tem marido e mulher que dormem junto, mas não conhece o seu cônjuge. Tem mulheres que cortam o cabelo, que pintam o cabelo, o marido não consegue notar. Mas alguém vai notar. E aí? Hum? Então, assim, são coisas que vão. Ou até nota, mas é indiferente. Ou até percebe. Nossa, minha esposa cortou o cabelo. Percebe sim que tem um corte diferente ali, mas não fala. Percebe que tá na hora do almoço também, não vai oferecer, vamos almoçar, o que você quer comer hoje? Não consegue, não consegue falar, não consegue exprimir aquilo que tem dentro do seu coração. Não é um susto que eu estou dando aqui, mas eu estou falando a verdade, que se continuar sendo indiferente, cada um vivendo por si, cada um vivendo como vive na rua, a família vai acabar desse jeito. Ela vai terminar. Porque esse não é o sonho de Deus também para a sua família, nem para a minha, nem para a sua. Deus também gosta da família, Deus sonha com uma família. Por isso que ele nasceu numa família. A família é o lugar do amor de Deus. A família é o lugar do diálogo. A família é o lugar da presença, do amor. A família é o lugar do cuidado, da perseverança. É aquele grupo de pessoas ali que não solta a mão, mesmo, sobretudo, nas dificuldades. Foi para isso que Deus fez você para a tua família que você tem hoje. Não para ser indiferente. Não para ficar cada um vivendo a sua vida da forma que quiser viver. Não sem se importar com o outro. Então, tem muitas pessoas, muitos jovens também, que desejam ter uma namorada, desejam ter família, mas que hoje ainda não conseguem perceber os seus pais. Então, como é que vai conseguir cuidar de uma certa pessoa daqui a um tempo, se hoje já não consegue dentro de casa cuidar ou perceber com, com quem você vive ou convive? Por isso que é importante já fazer esse treinamento de perceber, de entender, nossa, hoje a minha mãe cortou o cabelo, tá diferente. Você que tem 15, 16 anos, 17 anos, para que no futuro você também consiga cuidar da tua esposa, das suas filhas, dos teus filhos. A coisa mais triste que tem nesse mundo é uma pessoa que vive de uma forma indiferente com a realidade do outro. Tá nem aí, sabe? Eu não sei se você concorda ou não comigo, mas eu já passei por isso, uma certa situação, é, até situação assim com a minha família biológica, com meu pai, com minha mãe. Em algumas situações você chega assim empolgado, né, querendo contar os teus, as coisas boas que você conquistou e a pessoa te olha assim com uma forma que não tá nem aí pra ti, né?
Isso é triste. Isso vai matando a família. Isso vai matando a convivência humana. Ninguém suporta uma coisa dessa. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, mande para alguém e eu espero que tenha sido bom para você. Foi um vídeo bem rapidinho, bem curto, mas eu precisava falar aquilo que está dentro do meu coração e que a gente possa viver, então, que você consiga viver, que eu também consiga viver, nesse sentido de alerta, né? No sentido assim, poxa vida, tem pessoas que convivem comigo. Eu preciso perceber essas pessoas. Eu preciso cuidar dessas pessoas. Uai, o que a minha esposa gosta, né? Meu Deus, até agora eu não sei. O que meu filho gosta? Aquele jogo que ele tá falando, né? Que jogo é aquele? Nenhum adolescente vai conversar com os pais, sendo que os pais não têm interesse na vida deles. Nenhum. A esposa não vai vir conversar com o marido, sendo que o marido sempre dá bronca. A mulher não vai conversar aliás, o esposo não vai conversar com a sua esposa, sendo que a esposa sempre reclama. Então, é importante perceber o outro, falar e também acolher aquilo que o outro está falando. Participar, mostrar interesse, por mais que não seja da tua praia, mas por amor, você vai mostrar um certo interesse, não ser indiferente, não ser aquela coisa sem sal, aquela água parada, né? E todo mundo sabe, a água parada apodrece, vai sumir. Então que a gente seja então esse fogo interessado pela vida do outro, interessado pelas coisas do outro, não interesseiro, né? Interessado no sentido de que você também quer partilhar, quer mostrar que você gosta daquela pessoa. Talvez pode não gostar da coisa que ele está te apresentando, mas você gosta daquela pessoa, você ama aquela pessoa. Beleza? Muito obrigado pela tua companhia até aqui e até a próxima. Valeu.